Oh, aleluia! Graça e paz, pastorzão, tudo bem? Graças e paz, pastor. Ixi. Calma aí, pastor, que eu tô aprendendo. Calma aí. Sucesso. Pastor Davi, que honra, que honra. Eu quero já que as Ô, primeiras pastor. palavras sejam palavras de agradecimento aí para você. Se eu for Amém. agradecer por tudo, eu vou ficar a live inteira agradecendo, porque eu tenho muita coisa para agradecer. Eu agradeço a Deus por sua vida, pela vida da Miriam, vocês são maravilhosos. Agora o Estevão Amém. que chegou para deixar essa família mais linda e abençoada. Na Amém. verdade, Amém. pastor Davi, eu quero lhe Verdade. agradecer como Verbo da Vida de Guarapari, por você prontamente, permita-me usar a expressão você, pelo carinho, mas nada de desrespeito, Ô, muito pelo pastor. contrário, né? Pelo carinho. Por favor, faça o Sucesso. mesmo comigo, tá? Sucesso, pastor. Tá? Sucesso. E eu quero agradecer pelo carinho, porque você prontamente atendeu, disse sim ao chamado, né? Quando eu fiz o convite, prontamente Amém. disse sim. Como é que é? Pronto para. Como é que é? Pronto, E pronto. em condições de. Meu Deus, que coisa Pronto linda. para em condições de. Pô, pronto para em condições de. Glória a Deus. Isso aí. Pastorzão, obrigado, viu? Ô, pastor, para mim que é uma grande honra, vou dizer pro senhor que, na verdade, é a minha primeira live, né? Queria até perguntar pro senhor como é que tá, a luz tá muito escuro, se Não, o som tá bom, eu não tenho, eu não conheço bem assim, né? o som está excelente, a sua luz está É, excelente. Eu sei que a minha está um pouquinho amém. escuro. Está chegando um equipamento novo para mim, que eu vou poder botar uma luz Ô, aqui, aleluia, entendeu? Vai a melhorar. E eu sei que a minha está glória, um pouquinho escuro, sucesso. mas eu deixo nesse comecinho, porque eu não quero privar o pessoal de ver essa. Olha que coisa linda, tá vendo? Isso aqui, foto. Eita Aquele... glória, Isso aqui é lindo, meu Deus do céu, né? que Mas, sucesso, mas eu sucesso, já pastor. vou, já eu tiro ali e aí já Ah, melhora um pouquinho. Mas tá dando para ver, não tá? tá. E na verdade, pastor, eu quero agradecer, né? Quero agradecer por esse privilégio de estar aqui com o senhor, né? Estar com esse povo lindo, né? Nessa live, né? Assim, é o que o pastor Jorge me fala, né? Ele fala, meu filho, tem que se adaptar, cara. Você tem que ter um Instagram, você tem que, né? O Thiago da Michele sempre fala, pastor, o senhor é uma pessoa pública, o senhor precisa ter Facebook, precisa ter Instagram, porque realmente faz parte, a gente tem que se adaptar, né, pastor, a esse tempo, né? É uma ferramenta que nós temos disponível, assim, para poder estar alcançando as pessoas, né? E, pastor, é uma grande honra, é um privilégio, assim, que você não tem ideia, pastor. Porque é a live que já começa com louvorzão top da galáxia. A Glória a glória, Deus. O sucesso pessoal já total. está acostumado. Bênção Toda pura. segunda-feira, a temática da nossa Amém. live é uma temática voltada para missões, é uma live missionária, não é? Amém. E Amém. até mesmo honrando a unção que está sobre a sua vida. Show é o pastor Amém. que está à frente aí desse grupo poderoso, junto com o Deivinho, Júnior, Amém. essa equipe Aleluia. maravilhosa, esse departamento Amém. maravilhoso da Secretaria de Missões aqui em Vitória. E eu Amém. sei que nós vamos ser muito abençoados hoje, receberemos muito Oh, aleluia. daquilo que Deus compartilhou Amém. contigo. Mas antes, pastor, eu Amém. quero que você conte pra gente. Aí Gilcione, amo vocês, pastor Vitor e Davi. Nós também te amamos, Eita, Gilcione. aleluia. Né? Beijo, minha irmã. Isso é um sucesso. E eu quero que você, se Top. possível, comece a contar pra gente um pouquinho como foi que você tomou conhecimento da palavra da fé, do rema, como que você chegou, como é que você teve acesso, pastor? Eu aproveito essas lives com os ministros, os pastores de casa, para que nós Uhum. possamos conhecer da história um pouquinho, não é? Amém. De vocês. Você pode dizer Amém. para a gente como é que foi o seu início, seu contato com a palavra da fé? Como é que foi isso? Então, pastor, na verdade, eu não sei se o senhor sabe, eu sou carioca, né? Sou lá da Ilha do Governador. Não sei se o senhor sabe. Eu tinha uma pequena suspeita. Pastor. Ô, pastor Arroz Vitor. com casca. Então, pastorzão, em 2008, na verdade, dia 4 de novembro de 2008, que eu cheguei no estado do Espírito Santo, né? Eu vim para cá a trabalho, né? Eu fazia estágio numa empresa lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no aeroporto de Jacarepaguá. E um belo dia apareceu alguém gritando lá que a Líder Aviação, né, que é a empresa que eu trabalhava, ela estava aceitando currículo para auxiliar de manutenção. E eu era estagiário na área de manutenção de aeronaves. Aí fui lá, assim, entreguei meu currículo para eles. Então, assim, em uma semana eles me chamaram, me convocaram para estar trabalhando na Líder. Só que eles falaram para mim que o único local que tinha era Vitória, no Espírito Santo. Eu falei, onde? De Vitória, no Espírito Santo. Falei, não, amém, tô dentro.
Na verdade, assim, eu não conhecia, né? Mas você já falava amém, já? Já falava amém, eu era crente. Eu aceitei Jesus 3 vezes, pastor. É mesmo, irmão? Eu acho que eu ganhei de você, hein? Eu acho que nisso aí, eu acho que eu ganhei de você. Quem nunca, eu aceitei né? Jesus. Mas também aceitei Jesus umas 3 vezes. Tem cada pelo bonito, né, rapaz? Que a gente não aguentava. Vixe. O Jurandir está aí presente. A última vez que eu recebi a Cristo como Senhor foi lá na igreja onde Jurandir também congregou, onde o pastor Jorge também recebeu a Cristo como Senhor. Qual era essa foi no projeto mesmo? É o projeto Vida Nova, o Cara de Leão, projeto Vida Nova lá no Tauá, na Ilha do Governador. Olha, que legal, que legal. Então, só da Cara de Leão tem 3 aqui no Verbo da Vida, Vitória. Inclusive o nosso pastorzão Jorge. Que negócio é de Guarabu? Então, Guarabu é um bairro lá na ilha. É Jurandir que conhece. Jurandir que fica, é Guarabu, Quer dizer que Jurandir que era o líder lá da parada? Jurandir que era o líder, era o cabeça da parada, da facção lá na igreja. Então, em 2008, dia 4 de novembro de 2008, eu vim para cá. Né? Eu fui contratado pela líder no dia 20 de outubro, eu fui para Macaé, fiquei um período lá em Macaé, me adaptando à empresa e tudo. E no dia 4 de novembro, eu vim para o estado do Espírito Santo. Né? Eu lembro que no dia, quando eu cheguei, eu fiquei impressionado com a cidade, porque, na verdade, eu até conhecia Vila Velha. Porque em 1999, quando eu servia no Corpo de Fuzileiros Navais, eu tive aqui no Espírito Santo para inaugurar a Capitania do Esporte, né, que fica ali ao lado do shopping Vitória. Eu rodei até de ônibus, eu fui no shopping Vitória, inclusive, atravessei a ponte. Mas assim, é uma lembrança bem distante, né? Eu não me recordava de muitas coisas. Assim. Foi a primeira vez que eu peguei um ônibus que você entrava pela frente, não era por trás, que eu achei isso muito top, que no Rio de Janeiro era por trás. Mas assim, no dia 4 de novembro eu cheguei, eu comecei a trabalhar na Líder, né? Fui morar em República, morei em República durante um tempo. E eu conheci o Verbo da Vida, na verdade... Miriam falou aí, Miriam já desvendou, desenrolou aí o rolo, já desvendou. Ele veio me encontrar aqui em Vitória. Coisa linda, gente, é isso mesmo. O homem que encontra uma mulher, encontra um tesouro. Eita, glória, aleluia. A mulher deve ser encontrada pelo homem, né? A mulher não deve ficar correndo atrás de homem, ela tem que ser encontrada pelo homem. Né? Vixe, vai encontrar pessoal, um tesouro. Deixa eu falar aqui, ó. Eu tinha falado que era para começar a ministrar ali para 25 minutos, 30, mas já começou. Vai pegando aí que já começou, hein? Eita glória. Amém. Pastorzão é top. Isso aí, pastor. Vai lá, então aí você veio. Em 2009, assim, esses dias eu estava conversando com o pastor Jorge lá no gabinete dele e falei para ele, pastor, o senhor sabia que eu conheci o Verbo da Vida por causa do senhor? Ele, meu filho, como assim? Não sabia não. Por quê? Tinha um rapaz que trabalhava comigo, o nome dele é Erlon, e ele era auxiliar de manutenção juntamente comigo na Líder. E a esposa dele trabalhava com o pastor Jorge na Lorange, a Priscila. Um dia o pastor Jorge convidou a Priscila para conhecer o Verbo da Vida. E o Verbo da Vida ele funcionava aqui no Shopping Norte Sul, né? Lá no auditório do Shopping Norte Sul. Tô ligado. Aí o Erlon chegou para mim um dia e falou: ué, Davi, tô indo conhecer uma igreja lá em Jardim Camburi. O nome dela é Verbo da Vida. Tá afim, cara, de ir? Falei, pô, Erlon, na moral, eu tô aqui, um crente meio barro, meio tijolo, né? Meio assim, mais pra lá do que pra cá, né? Bambiando. Cara, eu vou lá contigo, vou conhecer esse lugar aí, irmão. Esse verbo vivo, verbo da vida, não sei como é que tu falou aí. E fui, pastor. Assim, pastor Vitor, no dia quem estava pregando era o pastor Eliseu. Eu lembro até do que o pastor Eliseu estava falando. Ele estava falando sobre o amor de Deus. E ele falou um texto que me marcou para o resto da minha vida, que foi Tiago capítulo 1, versículo 17. Que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra alguma de variação. Então, essa palavra me impactou porque eu só ouvi dizer que Deus era mau, que Deus castigava, que Deus matava, que Deus, né, fazia tudo aquilo que a gente estava acostumado, né, das pessoas que não têm um conhecimento do caráter de Deus. Né. Então, naquele dia ali, eu fiquei completamente impactado, pastor Vitor, pela palavra que eu ouvi do pastor Eliseu, né, daquilo que o pastor Eliseu ele ministrou naquele dia. Isso foi em 2000 e? Isso aí foi em 2009. Na verdade, eu não lembro bem o mês, né? Mas foi a partir daí eu falei pro Erlon, cara, eu quero ir lá de novo. E eu comecei a frequentar. Aí lá eu conheci o pastor Jorge,
O pastor Jorge, num dia, ele me recebeu, assim, né? Eu não conhecia, ele não era nem pastor, era membro da igreja, assim, me deu um abraço. Né? Lá eu conheci a Adriana, a Maísa, a Miriam não fazia parte de lá ainda, né? Ah, é? A Miriam não estava lá ainda, não? Não, Miriam, ela fazia o rema junto com o pastor Jorge, né? No COC, né? Naquele colégio que tem aqui no bairro. Aí, pastor Davi, nós temos que honrar a vida desse pessoal da primeira turma, né? Pô, eles É verdade, quebraram pedra, quebraram desmataram, desbravaram. Isso mesmo. Sabe, eu falo Isso mesmo. com o Oceano, eu falo com o Miriam também. Eu sou muito Aham. grato a Deus pela vida Amém. dessa galera da primeira turma do Remo. Eu sou da terceira turma. Eu sou. Eu sou da segunda. Pois é. Mas você teve que interromper. Não foi? Depois você vai chegar lá. Vai lá, continua falando. Né? Aí depois eu comecei a frequentar na igreja lá em frente ao viaduto da Vale, ali perto da Atlântica Ville. Né? E outra coisa que o pastor Jorge não lembrava, eu recebi o batismo com o Espírito Santo através da imposição de mãos dele. Uau, é mesmo? Para o senhor ter ideia, um dia eu estava no culto, estava eu, o Erlon e a Priscila, e no final do culto, o Erlon e a Priscila chegaram até o pastor Eliseu e falaram a respeito do batismo com o Espírito Santo. E o pastor estava viajando, porque assim, lá não tinha livraria. A livraria da igreja era uma mesa que tinham vários livros, assim, né? Um em cima do outro. E eu estava assim na mesa, olhando os livros, assim. Aí eles foram, o pastor Eliseu chamaram os dois para ir para uma sala na parte de trás da igreja. E eu lembro até hoje que o pastor Eliseu chegou para mim e falou: meu filho, você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Eu virei para ele assim e falei: batismo com o quê? Com o Espírito Santo. Aí eu vi que o Erlon e a Priscila estavam indo e falei: vou nesse bonde aí também, vou embora, vamos lá, pastor, vou junto. Não sei o que é não, mas vamos lá. Receber essa parada aí. Aí estava o pastor, e ele chamou o pastor Jorge. O pastor Jorge já estava em treinamento, né? Ele estava no diaconato, estava de blusa branca, gravatinha vermelha. E o pastor Eliseu, ele começou a falar sobre o batismo, né? E no final ele impôs as mãos sobre o Erlon, a Ana Linda impôs as mãos sobre a Priscila, e o pastor Jorge impôs as mãos sobre mim. Pastor, foi algo assim impactante, sabe? Foi algo impactante. Eu lembro até hoje, eu babei a roupa do pastor Jorge toda, porque eu fui cheio do Espírito Santo, eu só falava uma sílaba. Eu parecia uma criança, sabe? Balbuciando. Mas eu chorava, pastor. Chorava que, né, eu babei a roupa do pastor Jorge, mas foi assim, foi muito impactante. Foi muito impactante. Eu até brinco com as pessoas que com o tempo eu fui falando em outras línguas e Satanás ele lançava na minha cabeça que eu estava imitando a bruxa que tinha no Jasper. Eu não sei se o senhor lembra. Ela ficava assim, berebecan, catabanda, não sei se o senhor lembra. Claro que eu Satanás lembro, ele falava isso pra mim. Aí, você tá falando a bruxa ou tá falando do Giodai? Não era o Giodai, não? Giodai, não. Não, era bruxa. Era uma de cabelo branco. Ah, tô ligado. Achei que era o Maga Liderais, mas não. A bruxa então, mesmo. Tô ligado. Porque eu só babuceava uma sílaba quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E com o tempo, né, orando em outras línguas, e o Satanás ficava martelando isso na minha cabeça. Tu tá imitando a bruxa do já. E assim, pastor, foram tempos assim maravilhosos, como tem sido hoje. Eu tive experiências iniciais assim tremendas, né, no verbo, assim que eu cheguei. Eu lembro que um dia, foi até em 2010, se eu não me engano, foi no Dia dos Pais. O pastor Eliseu, ele estava ministrando no domingo do Dia dos Pais, e ele falando sobre, traçando um paralelo entre o nosso Pai natural e o Senhor, né, o nosso Pai celestial. E ele falou sobre Efésios capítulo 6, no versículo 1, sobre a questão de honrar pai e mãe. Naquele dia, pastor, caiu no meu coração que eu deveria honrar o meu pai e minha mãe, independente do que eles tivessem feito comigo. Independente do que o meu pai tivesse feito comigo. Porque eu não tinha uma relação bacana com meu pai, né? A gente não tinha uma relação de pai e filho. Então o pastor Eliseu, ele ministrou aquilo ali. Pastor Vitor, foi impressionante. Aquilo caiu no meu coração de tal forma que na época eu falava com meu pai através de cartão telefônico. Não sei se o senhor pegou a época que tinha uma pracinha perto da igreja, tinha um orelhão ali. O culto acabou, pastor. Eu saí correndo, desci a escada, falando com as pessoas. Gente, tchau, até amanhã. Não quis bater papo com ninguém, porque eu precisava expor isso para o meu pai. Olha isso, hein? Eu lembro até hoje que eu pus o cartão telefônico, digitei o telefone lá de casa,
peguei o telefone, comecei a falar com meu pai. E assim, pastor, Satanás, ele falava do outro lado, assim, eu com o fone aqui, Satanás falando no meu ouvido, falando para mim, cara, você é um hipócrita. Tu vai falar pro seu pai que você ama ele, mas teu pai fez isso e isso e isso com você. Como é que você vai dizer que você ama seu pai? E meu pai atendeu o telefone. Antes que meu pai falasse qualquer coisa assim, pastor, eu comecei a falar, pai, primeiramente, eu quero dizer que eu amo o Senhor, eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Obrigado porque o Senhor sempre foi um bom pai, um homem de caráter. E eu comecei a falar para ele como eu me sentia orgulhoso de ser filho dele. E assim, pastor, 2 dias depois a minha irmã me liga pro meu celular e me pergunta assim, fala, Davi, o que você falou para papai? Eu falei, Luciana, disse que amava ele. Aí ela falou assim para mim, é porque ele me falou que ele teve um melhor dia dos pais da vida dele. Que coisa linda! Que top! Pastor, foram assim experiências assim, sabe, de estar recebendo a palavra, de estar colocando a palavra, a pregação da palavra, prática, né? A pregação da palavra ministrada debaixo da unção, ela propõe transformação e ela causa a transformação na vida de quem ouve, né? Então você para analisar a diferença grande de uma palestra ou de uma aula qualquer no secular, está exatamente aí. Você não aguentou só ouvir, né? Lucimar ontem terminou o culto, ela fez uma observação muito interessante. Ela falou assim, nós falamos, seja abençoado pela prática da palavra, porque essa palavra não é só para ser ouvida, é para ser praticada. Na verdade, você recebeu a ministração e foi na hora colocar em prática aquilo que tinha recebido. E o efeito que causou, né? Porque assim, o ciclo, pastor, de indiferença que teve do meu avô com meu pai, do meu pai comigo, foi quebrado ali, né? Toda vez que eu ligava para o meu pai, ou que meu pai me ligava no final, ele dizia que me amava. Sabe? Quando que eu ouvi do meu pai que ele me amava? Eu nunca tinha ouvido isso na vida, mas porque eu me posicionei, porque o conhecimento era meu, fui eu que tinha recebido a revelação da palavra. Eu não poderia esperar isso dele. Isso tinha que partir de mim, né? Eu não poderia esperar que meu pai do nada chegasse para mim e falasse, meu filho, eu te amo. Meu pai não tinha o Senhor, meu pai era ímpio, eu não podia esperar isso dele. Mas a responsabilidade, ela recaiu sobre mim. E diante de pronto, assim que eu recebi aquela palavra, pastor, eu corri para aquele orelhão e falei essas coisas para ele. E assim, eu creio que depois disso foi um dos motivos que ele veio para o Senhor, por causa dos testemunhos, assim, sem né? dúvida, sem dúvida. Né? Porque é impossível, pastor, essa palavra ela cair no coração da gente e a gente colocar em prática e não ter mudança na vida da gente. Amém. Exatamente. É impossível, não tem como, né? E assim, e essa caminhada no verbo da vida foi algo assim impressionante, porque dia após dia, colocando em prática, eu comecei a ter experiências assim com o Espírito Santo, de coisa assim, né? Era parada muito doida. Assim que eu casei com a Miriam, teve um dia que a gente estava orando, os dois na cama, eu comecei a orar em outras línguas. Pastor, eu não conseguia parar de orar em outras línguas. Parecia uma metralhadora, eu botava a mão na boca assim, e não conseguia. E a Miriam falou para mim, não, flui. Mas eu fiquei horas orando em outras línguas, sabe? Foi algo assim, coisas assim sobrenaturais que foram acontecendo, né? Experiências com o Espírito Santo, dele estar falando comigo, de estar me exortando em alguns aspectos, tratando algumas coisas na minha vida. Assim, a palavra realmente, pastor, ela se tornou viva e eficaz. Né? Pastorzão, já que você está dando o seu testemunho e tem sido tão edificante, e a gente está aproveitando para conhecer um pouquinho mais da sua linda trajetória, né? Eu sei que tem muito mais coisa ainda. Tudo que você viveu é só um prenúncio das coisas grandiosas que ainda você vai viver no Senhor, não é? Amém. Agora. Eu sei disso. E com isso eu não estou dizendo que você viveu coisa pequena, não. É que é grande com base no que você viveu até aqui. Mas tem coisa muito maior. Amém. Né? Isso mas aí, o que eu quero lhe dizer, até te pedir mesmo, está fluindo na unção tão boa. Um recado aí para quem está aguardando de alguém um posicionamento. Eu observei que quando você tomou um posicionamento, coisas destravaram. Eu me lembro da Sâmia Rocha um dia falando comigo, assim, mova-se que tudo se moverá. E um dia, debaixo da unção, eu ministrando, eu tive uma direção para falar para uma pessoa específica, exatamente o que você acabou de falar aí, pastor, quando você disse assim, era eu que estava recebendo a palavra.
É muito comum pessoas que estão fazendo rema esperarem posicionamentos ou postura de pessoas que nem são alunos do rema. E elas mesmas que são alunas que estão recebendo a palavra, ou que já são aliançadas com Deus, por meio de Jesus Cristo, porque entregaram a sua vida e reconheceram o senhorio de Jesus, elas mesmas eles não se posicionam e aguardam do outro um posicionamento. E eu vi, na prática, no seu testemunho, o que gerou um posicionamento que você tomou com base em você se responsabilizar. Não ficar cobrando do outro, mas você responsabilizar-se por sua parte. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Pode falar, pastor? Posso sim, pastor. Então, na verdade, pastor, um texto, ele caiu assim no meu coração já tem bastante tempo, né? Que é Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz que Deus ele provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Então, assim, a obra que Deus tinha que fazer, ele já fez. A responsabilidade é nossa agora, né? O que eu acho lindo na palavra da fé, e até de vários outros lugares que eu frequentei, que eu vi ministrações, é a responsabilidade que é colocada sobre nós. Tipo assim, cara, pega essa palavra e corra a sua carreira, sabe? Quando a palavra diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, esquecemos do final, que Paulo diz, segundo o seu poder que em nós opera. Opera em nós. O poder dele opera em nós, através de nós. Né? Nós somos o corpo de Cristo hoje. Então, assim, o Kenneth Hagin, naquele livro Fundamentos da Fé, ele diz que se Deus ele exige algo da gente, enquanto nós não temos conhecimentos, nós podemos questionar a justiça dele. Mas quando a informação chega nas nossas mãos, a responsabilidade de colocar aquilo em ação torna-se minha e das pessoas. Porque enquanto eu não sei, pastor, eu não posso cobrar, mas a partir do momento que eu descubro que aquela informação chega até mim, aí torna-se responsabilidade. Existe um lema no Corpo de Fuzileiros Navais que diz assim, enquanto eu não sei, é dúvida. Depois que eu sei, é dívida. Então, assim, eu posso ser cobrado por isso. Por quê? Porque a informação chegou até mim. Então, assim, as pessoas que têm a palavra da fé, que têm recebido essa palavra, é obrigação dela se posicionar naquilo que ela tem recebido. É obrigação dela naquilo que ela tem recebido de alimento. Porque, pastor, o que nós temos recebido do pastor Jorge e da Mama Lu, pastor, e de outros ministros, do Senhor, dos outros pastores, pastor, a gente se torna... não tem como eu não colocar isso em ação. Porque se eu não coloco em ação, essa responsabilidade, isso vai me ser cobrado, porque é uma dívida. Né? Eu não posso cobrar de uma pessoa que não tenha o rema, de coisas que eu tenho recebido ou que eu já recebi no rema. Da mesma forma, eu não posso tratar com um trabalhador ou com uma pessoa na igreja, uma pessoa que chegou agora, eu não posso tratar com uma pessoa que está formada no rema. Por quê? Porque tem pesos diferentes. Né? Então, assim, se a pessoa ela é formada no rema, ou muitas vezes, pastor, nem fez o rema ainda, mas a qualidade, a quantidade de palavra que ela tem recebido aqui no Verbo da Vida, já torna ela faz com que ela tenha uma dívida com as pessoas. Da mesma forma que Paulo ele fala, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Exatamente. Ai de mim se eu não levar as boas novas de Cristo. Por quê? Porque eu vou ser cobrado por isso. Então, assim, as pessoas têm que entender que existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Né? Existe uma responsabilidade de ser Cristo nessa terra. Porque Efésios capítulo 1, lá no versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo vai falar que nós somos o corpo de Cristo nessa terra. É Cristo andando nessa terra. E como Cristo, nós temos que brilhar, né? A luz de Cristo tem que brilhar através da vida da gente. Então, assim, pastor, torna-se indesculpável. Pronto. Indesculpável. Eu aprendi com o pastor Jorge, mas você estava dizendo aí agora que lá como fuzileiro naval tem esse lema, né? Se você não tem dúvida, então você tem uma dívida. Eu me lembro de uma reunião que o pastor Jorge fez há muito tempo atrás, eu peguei isso para mim, dali para frente, em todo o ambiente onde eu vou estar presidindo uma reunião, ao final, eu tenho feito essas perguntas. Você tem alguma dúvida? Se o pessoal fala não, eu digo, então você agora tem uma dívida. Então, isso aí. Corra, né? Agora, eu não sabia que tinha vindo daí. O que é interessante, eu quero aproveitar esses últimos minutos desse bate-papo, porque logo depois eu quero aí
franquear a palavra e não vou lhe interromper, porque eu quero receber da sua vida. Vou até tomar água, pastor. Como sempre tenho recebido, né? Mas o que ocorre, pastor? Duas coisas. Uma é que existe uma expectativa na manifestação dos filhos de Deus. Amém. Amém. E eu sei que o texto vai falar a respeito, as pessoas abarcam ali a natureza, mas quando a gente pensa em criação, eu posso pensar em toda a espécie humana, porque ela foi criada. Amém. Existe uma expectativa. Eu estava na live de segunda-feira passada com o Alex Coni, ele falou uma coisa, rapaz, eu achei aquilo foi top. Ele falou um negócio assim, eu cheguei em um lugar e o homem falou bem assim, Deus falou que era para eu chamar um pastor brasileiro e quando ele me falou isso, ele me mostrou o seu rosto. Já existia uma expectativa dentro dele em ver o pastor Alex. Tem pessoas que quando nós chegarmos para cumprir o chamado, para cumprir o propósito, para falar das boas novas do Evangelho, o Espírito Santo já vai ter comunicado com elas e nós seremos respostas daquelas gerações ou daquele anseio que quando elas estavam no quarto escuro chorando, numa madrugada perdida de sono, Deus mostrou para elas, e nós precisamos corresponder a esse chamado. E aí, para finalizar a minha fala, pastor, eu observo durante todo o capítulo 1 de Gênesis, Deus, ao criar as coisas, ele ia olhando e ia vendo que era muito bom. Você observa Deus, né? Aquele que plantou a excelência dentro de nós somos a cara do nosso Pai. É uma questão de DNA, não é? Ele é um Deus excelente por si só. Tudo que ele ia olhando, ia fazendo, ele ia observando e olhando como se ele estivesse passando em revista, vendo como tinha ficado. E ele ia, então, chegando à conclusão de que estava ficando legal. No versículo 26, ele, após formar, e eu não vou entrar no mérito da palavra formar agora, que vem de manufaturar, é diferente de criar. Isso aí, né? de criar fazer com as nada, próprias mãos, né? Manufaturar, mas não dá tempo da gente falar disso hoje. Se você não fez o rema ainda, você que está conosco, você vai ter a matéria chamada Realidades da Nova Criação, você vai aprender sobre isso, né? Mas quando ele formou o homem no versículo 26, ele viu que era muito bom. Deus, que não precisava voltar para ver como tinha ficado o que estava fazendo, ele fez questão de fazer isso. E aí, isso veio ao meu coração. Eu e você que está na live, pastor Davi, eu sei que é top, mas eu e você, nós que estamos na live, se você for olhar o que você tem feito para Deus, como é que tem ficado? Tem ficado bom, muito bom, mais ou menos? Ou você nem tem olhado o que você tem feito? Eita, aleluia. Pastor Davi, isso tem mexido comigo, viu? Amém, pastor. Isso tem mexido comigo. Eu não posso responder pelos outros, mas eu quero fazer melhor, sabe? Eu quero fazer melhor para Deus. Né? Pastor, existe assim, até dentro da história da igreja, existe um fato que mudou toda a história da humanidade, né? Que foi o nascimento de Cristo. Né? Então a história do mundo, né, ocidental é dividida em antes e depois de Cristo. Às vezes eu me pergunto, como é que está a minha história antes e depois de Cristo? Será que depois que eu recebi a Cristo, eu continuo como antes de Cristo? Porque assim, a vinda de Cristo, ela dividiu a história. Os países orientais podem não crerem nisso, mas isso é um fato histórico, é um fato historiográfico. Isso é tudo provado perante a história. A vinda de Cristo, o nascimento, a morte e a ressurreição dele. Então, assim, às vezes eu tenho me perguntado como é que está a minha vida depois de Cristo? Será que é mudança? Será que a minha história está mudada realmente? Será que houve realmente esse romper, essa divisão? Porque assim, pastor, uma vez que nós temos a Cristo como Senhor, a nossa vida não tem como ser a mesma. Não pode. Não pode. O novo nascimento, ela tem que ocorrer uma divisão na vida da gente. Eu sei que o apóstolo Paulo ele vai falar em Filipenses, lá no capítulo 3, no versículo 13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim. Mas assim, eu tenho que começar a observar como é que está a minha vida antes e depois de Cristo. Como é que está a história da minha vida? Permanece a mesma? Existe algum tipo de mudança? Ou será que as pessoas olham para mim e tipo assim, tá a mesma coisa? Então isso para mim tem mexido muito comigo, pastor. Isso tem assim, né, tem sido assim algo
que o senhor tem falado muito comigo, né, em relação a essa questão. Né? Top. Pastorzão, eu quero fazer menção aqui agora, registrar a presença do nosso apóstolo Guto, acabou de chegar, sempre dando apoio, com a sua fluência, né, no grego cearense, dentre tantas outras coisas. Amém, o amém. Guto é maravilhoso. Nós chamamos. Beijo, bispo. Beijo. Beijo, bispo Guto. Seu sucesso. Maravilhoso, bom demais, né? Eu quero aproveitar e agradecer, eu vi aí que o pastor Marcos também, do Gravo da Vida de Vila Velha, está presente, o pessoal de Mimoso do Sul, presente, tem gente de São Mateus, não é? Já falei com gente de Vila Velha, povo de Domingos Martins, enfim, não é? Nós estamos fazendo isso aqui, não é verdade, pastor Davi? Vou até mostrar aqui, ó. Estamos expandindo a visão, né? Isso que nós estamos fazendo. Eita glória! Expandindo. Olha o que eu estou vestindo aqui, ó. Eita glória! Orar. Ó, contribuiu aí. Muito bom. Eu já quero agora, não vou lhe interromper mais, embora o bate-papo está muito gostoso, muito legal. Falar das coisas do Senhor é maravilhoso, né? Mas eu quero franquear a palavra para você, mas antes disso, eu quero só dizer para o pessoal, para não ficar desapercebido. Aí embaixo tem uma mensagem fixada, é o PicPay do pastor Davi. Está ali, @davi.fule. Irmãos, o pastor Davi não pediu para eu poder fazer isso, mas eu não posso privar você de ser abençoado. Eu não posso privar você da rica oportunidade de semear em terra tão fértil, viu? Eu quero estimular você. Amém. Eu quero estimular você para que você possa semear com força na vida do pastor Davi, que tem uma palavra da parte de Deus para trazer. Já a ministração começou desde o começo, né? Pastor, se quiser, só emendar aí com essa questão, falando de chamado, do seu chamado, e emendando com a administração. Quando tiver faltando aí 3, 4 minutinhos para finalizar, eu vou lhe dizer, porque a gente já está, o tempo passou muito rápido, rapaz. Eita, agora. Vamos lá. Ó, Mimoso. Mas o senhor quer que eu já... O senhor quer que inicie com a palavra? Quero, rapidinho, Bispo Guto. Ah, tá. Mimoso no grego cearense quer dizer um guri bonitinho e cheirosinho. Mimosinho fofinho, né? Bom demais, bom demais. Top demais, top demais. Pronto, a palavra é contigo. Manda ver aí, pastorzão. Amém, amém, pastor. O senhor me permite começar... Essa palavra assim, vai ser uma palavra breve, né? E o senhor me permite contando uma história? Tá contigo, a palavra tá contigo. E é uma história, não é uma história, né? Como o pastor Jorge diz, né? Porque uma história é um conto, né? Um conto mitológico, mas é uma história. Realmente existem questões históricas que envolvem isso. E é algo que eu fiquei sabendo já tem um tempo, assim, e eu achei muito interessante, né? É a história de um soldado japonês chamado Teru Nakamura. Deixa eu ver se é isso mesmo. Meu japonês está meio fraco hoje. Eu acho que o apóstolo Guto conhece ele. Ele até falou, então, é isso mesmo. Tudo. Guto aí, Guto. Mas é bom demais ter ele na live, meu Deus. Então, esse soldado japonês, o Teru Nakamura, em 2010 ele entrou para o livro dos recordes. Né? O nome dele vai estar lá no livro dos recordes, como sendo o último soldado do exército imperial japonês a se entregar. O Japão ele vai se render de forma incondicional em agosto de 1945, só que o Nakamura ele só vai se entregar em 1974, quase 30 anos depois do final da guerra. Nakamura ele vai se esconder em uma das ilhas, né, da Indonésia, né, do arquipélago da Indonésia, e ele vai ficar ali durante esses 30 anos achando que o Japão ainda estava em guerra. E ele, sem ele saber que lançaram 2 armas nucleares contra o solo japonês, ele não sabia disso, ele não sabia que o Japão tinha se rendido de forma incondicional, ele não sabia que o imperador Hirohito, né, que era o imperador da época, ele teve que visitar todas as cidades japonesas, né, porque as pessoas achavam que ele era um Deus vivo e as pessoas tiveram que olhar para ele e ver que ele era um homem, que ele precisava se apresentar, né, para as pessoas. Ele não vai saber que soldados aliados, né, americanos, eles entraram no solo japonês, né, isso depois de milhares de anos, nunca tinha acontecido isso. Então, assim, Nakamura ele não sabia de nada dessas coisas.
Mas Nakamura também não sabia que o Japão ele se tornaria uma das nações mais ricas do mundo, tecnologicamente mais avançadas, né? Que o Japão iria estar na frente, na vanguarda de várias questões no mundo, né? Então Nakamura ele não sabia aquilo que ele tinha acesso, ele não sabia aquilo que era dele por direito, por ser um cidadão japonês, né? E diante disso, pastor, eu quero, se eu me permitir, eu quero ler Lucas, capítulo 4, versículo 18. Amém. Quando você está abrindo aí, só fazer menção aí, ó. Pastor Jaime Canadel está conosco, diretamente da Espanha. Pastor Abraão está conosco, que chegou aí agora também. Eita, nós, bom demais. Bispo Guto disse que Nakamura é irmão de Toyota Suzuki. Isso aí. Ou deve ser o nome de alguma marca de amendoim japonês, né? Isso aí. E assim, eu acho muito interessante porque em Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18, a Bíblia vai dizer no versículo 16 que Jesus ele volta para Nazaré e ele entra numa sinagoga, como era costume dele, num sábado, fica de pé, alguém entrega o pergaminho, né, o rolo com o livro do profeta Isaías, e ele começa a ler o Isaías 61. Né, e na NVI diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Pastor, eu acho muito interessante esse texto, porque ele vem falando assim, que Jesus diz que o Espírito Santo ungiu ele, e o Espírito Santo enviou. Jesus ele não veio porque ele quis, assim, ele não tomou decisão, pirou o cabeção, tô indo. Jesus ele não tomou uma decisão, né, dele assim de fazer algo, não. O Espírito Santo ungiu ele, e o Espírito Santo enviou. Lembrando dessa questão do Nakamura, pastor, eu vejo como existem pessoas que estão aprisionadas, né? Pessoas que continuam lutando, guerreando, sem saber daquilo que Cristo fez por elas na cruz, sabe? Pessoas que ainda estão isoladas, pessoas que muitas vezes têm o Senhor, mas não têm o conhecimento da palavra, não sabem o que eles são, quem eles são, o que eles possuem, né? O que eles podem fazer em Cristo. Continuam aprisionados, sem saber uma informação do que eles têm, né? Da nação que eles fazem parte, uma nação celestial em que eles são supridos. Eles não sabem, pastor, que Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor, de Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou, tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, pessoas continuam cativas da falta de informação. E como a gente está falando sobre missões, dia verbo da vida de missões, eu queria falar um pouco sobre essa questão de ser ungido pelo Espírito Santo e ser enviado pelo Espírito Santo. Porque, como a gente sabe, nós temos um ID a cumprir. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, Jesus vai falar sobre isso. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, Jesus também vai falar sobre isso. O senhor vai ver isso em Lucas 24, do 46 ao 49, João capítulo 20, versículo 21 ao 23. Então, assim, em todos os evangelhos, sejam eles sinópticos ou não, vai ter essa questão do ID, né? Mas o ID tem que ser ungido pelo Espírito Santo e tem que ser enviado pelo Espírito Santo. Eu sei que existem pessoas que têm o chamado para ir para outras nações. No meu caso, existe uma nação que arde muito no meu coração. Mas, pastor, eu só vou quando eu for enviado. Eu não vou... o Senhor falou comigo em relação a uma nação, não é agora que eu vou juntar minhas coisas e partir para essa nação. Amém. Amém. Jesus ele vai falar lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele falando sobre o batismo com o Espírito Santo, para que nós nos tornássemos suas testemunhas, ou para que aquelas pessoas se tornassem testemunhas dele. Para ser testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, né, Samaria e confins da terra. Pastor, eu não, na minha mente, o senhor me desculpa, pode ser que o Senhor ele venha tratar isso comigo e com a Miriam, mas na minha cabeça eu não posso ir para uma nação
Enquanto aqui em Jerusalém, seja na minha igreja, seja aqui onde eu moro, as pessoas não conhecem a Cristo, não sabem nem que eu sou crente, pastor. Como é que eu vou falar para o Nakamura lá no fim do mundo sobre as verdades do Evangelho se o meu vizinho não sabe que eu sou crente? Se Jerusalém ainda não sabe aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então, assim, antes de eu ir ministrar para o Nakamura, eu tenho que ministrar para o meu vizinho. Eu tenho que ministrar para o meu vizinho e dizer para ele aquilo que o Senhor fez na minha vida e que pode fazer na vida dele. Porque, pastor, eu só vou ministrar para o Nakamura lá nas Filipinas, onde for, se Deus mandar, se o pastor Jorge me enviar. Porque eu sei aquilo que precisa ser feito aqui no Espírito Santo ainda. Existe muita coisa para ser feita. Muita coisa para ser feita aqui em Vitória, muita coisa para ser feita no estado do Espírito Santo. Né? A minha Jerusalém hoje é o meu prédio onde eu moro. Enquanto as pessoas aqui em Jerusalém não receberem daquilo que o Senhor depositou sobre a minha vida, não faz sentido eu ir pregar para o Nakamura lá no meio do mato, né? Um cara que não sabe nem qual é a situação atual dele. As pessoas aqui precisam receber daquilo que está sobre a minha vida e sobre a vida da Miriam. Por isso que nós pregamos que o seu chamado é onde você está agora, né, pastor? Pastor, é isso aí. É isso aí. Porque, Jerusalém, eu só vou para a Judéia depois que eu fizer aquilo que o Senhor me chamou para fazer em Jerusalém. Eu só vou para Samaria depois que eu fizer isso na Judéia. E os confins da terra, pastor, como é a chamada, né, de missões desse ano, que é o Ushuaia, até os confins da terra, eu não posso fazer isso agora sem eu plantar algo aqui no Brasil, aqui no estado do Espírito Santo. Sabe? Eu tenho isso muito forte no meu coração. Eu amo a nação brasileira, pastor. Eu tenho muito orgulho do Estevão ser brasileiro. Era isso que eu declarava para o Senhor. Senhor, os meus filhos serão brasileiros. Isso vai abrir porta para eles lá fora. Então, assim, essa questão de eu ir até os confins da terra é bênção. O Senhor chamou isso, nos chamou para fazer isso. Mas tem que começar aqui, tem que começar onde nós estamos. Nós temos que ministrar a palavra, temos que trazer essas verdades e libertar o povo aqui. Porque o senhor vai ver o que o Senhor fez com o pastor Bud. O pastor Bud, ele recebeu uma palavra do Senhor que diz assim, ó: eu quero que você estude por 2 anos no Rema em Tulsa e depois vá lá levar a minha palavra para o meu povo no Brasil, para que eles sejam livres. Ele recebeu uma missão, ele se preparou para isso, e diante dessa missão ele cumpriu. Tanto que ele vai se formar em 83 no Rema, e ele já parte aqui para o Brasil. Por isso que o mês de agosto comemora-se o Dia Verbo da Vida de Missões, porque ele chega aqui em 22 de agosto de 1983. Então o mês de agosto ele foi colocado como o dia, né, o último domingo do mês de agosto, como o Dia Verbo da Vida de Missões. Por quê? Porque ele se preparou e veio para cá para poder trazer a palavra e libertar o povo. E é isso que a palavra tem. E quando eu comecei a falar para o Senhor daquilo que a palavra da fé começou a fazer na minha vida, eu sou muito grato a ele e a Mama Jen por isso, porque eles abriram mão de tudo e foram cumprir o ID. Mas por quê? Porque tiveram uma direção específica para aquele tempo. Faça o Rema e vá para o Brasil. Por quê? Porque provavelmente, pastor, ele plantou algo lá nos Estados Unidos. Ele pastoreou igrejas, sabe? Eu acredito que ele tenha feito coisas assim grandiosas lá. Né? Você me lembrou até de algo, mesmo pastor, antes. Você me lembrou de algo, rapidinho. Falei, eu tive a oportunidade de agradecer ao pastor Bud na aula de campo da Escola de Ministro, em 2013. Eu tive a oportunidade de ir a Campina Grande e receber a imposição de mãos dele. Eu pude estar sozinho, eu, ele, Mama Jen e Silvia. Silvia Lima estava guardando ali, porque ele estava com muitos cuidados, né, naquela ocasião ainda. E eu pude dizer para ele assim: pastor Bud, eu quero lhe agradecer, muito obrigado, porque o senhor obedeceu. Ele olhou bem nos meus olhos, com aquele olho, né? Bem nos meus olhos, ele olhou e falou assim: quando foi a minha vez de decidir obedecer, eu obedeci. Agora é a sua vez. Obedeça a você também. Aleluia. E ali ele falou um monte de coisa, eu recebi uma palavra dele de Mama Jen. Glória. Assim que foi um divisor de águas na minha vida, em 2013. Isso aconteceu, foi fantástico para mim. Você estava falando sobre obedecer, né? E é exatamente isso.
Porque, assim, é um tempo de preparação, né? Última coisa, o pastor Rosilone tem costume de falar algo, eu me lembro disso, ele me deu aula também em 2013 na escola de ministros, ele falou assim, Deus não vai mandar para longe quem não é uma bênção perto. Isso aí. Aí, pronto, bênção demais, bênção demais. Pastor, é o lema do Rema, tempo de preparação não é tempo perdido, sabe? Porque, assim, eu sei que coisas estão sendo construídas, tanto em mim, na Miriam, para que o Senhor venha usar a gente, porque eu falo para Miriam, Miriam, eu não quero ser peso para onde o Senhor me mandar. Eu quero ser resposta. Nós temos que ser resposta, nós temos que ir para somar, não para dar trabalho para ninguém, sabe? Então está sendo um tempo de preparo, um tempo de crescimento, sabe? Para quê? Para que quando a gente pise nos lugares que o Senhor deseja que a gente pise, realmente, pastor, a gente vem impactar, como o pastor Bud impactou o Brasil, o mundo, sabe? Por quê? Porque ele foi obediente ao chamado, mas ele teve um tempo de preparação, ele fez o rema, sabe? E no tempo oportuno ele veio. E, pastor, é a grande bênção que é hoje. Tá alcançando o mundo inteiro, sabe? Tá alcançando todas as nações. Pastor, toda vez que eu oro, eu declaro que em nome de Jesus, o rema e o verbo da vida vão chegar em cada cidadela, sabe? Aqui no Brasil e no mundo. As pessoas vão ter o privilégio de receber a palavra da fé. Porque isso é uma honra, pastor, é um privilégio. Como o pastor Jorge sempre diz, a palavra que nos libertou é aquela que nos mantém livre. É por isso que a gente não precisa ficar procurando nada aí fora, não. Sabe? Porque nós recebemos alimento o suficiente, pastor, para poder alimentar a outras pessoas. Né? Então, assim, quando Jesus ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele fala que ele vai pregar a palavra para os pobres e ele começa a falar sobre o que o Espírito Santo chamou ele para fazer e qual é a missão dele. Pregar as boas novas aos pobres, sabe? Libertar os oprimidos, os cativos, trazer vista aos cegos, anunciar o ano da graça do Senhor. Então isso aí é a missão, né? Porque ele fala assim, porque ele me enviou para proclamar, né? Então assim, nós seremos enviados, Aleluia. sabe? Eu sei que às vezes tem pessoas que têm um chamado missionário e que ficam naquela, assim, eu tenho que ir. Não, cara, calma aí. Você está sendo forjado, está sendo preparado, sabe? Eu falei a história do Nakamura, por quê? Porque existem muitas pessoas, pastor, que não sabem aquilo que elas têm, o que elas possuem. O Nakamura, ele saiu de lá em 74 e morreu em 79, sem usufruir nada da cidadania dele. Entendeu? Ele passou 30 anos no meio do mato, largado lá, sem saber o que ele tinha direito, o que ele podia fazer, o que ele tinha como cidadão japonês. E a nossa missão é chegar nesses lugares, pastor, e anunciar para ela quem elas são em Cristo, o que elas podem em Cristo, né? O que é aquilo que Cristo conquistou para elas, sabe? Porque quando ele fala aqui, trazer vista aos cegos, pastor, eu tenho muito forte no meu coração que ele não está falando somente de uma cegueira física, mas de uma cegueira espiritual. Porque escuridão é falta de conhecimento. A Bíblia, né, uma das formas, né, de falar sobre trevas é falta de conhecimento. Né? Pessoas estão cegas, estão sem conhecimento, sem entendimento do que elas são em Cristo. E como o nosso pastor lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como o nosso pastorzão Jorge sempre fala, ele acha massa quando um evangelista vai ministrar sobre um cadeirante e o cadeirante levanta. Mas ele acha muito massa quando um cadeirante espiritual, ele levanta e começa a caminhar sozinho, pastor. Por quê? Por causa do ensino da palavra. E ele começa a impactar outras vidas. Porque um cadeirante físico, se ele não estiver firme na palavra, a enfermidade ela pode voltar, ele pode voltar para a cadeira de roda. Mas uma vez que a palavra ela liberta alguém, pastor, ela começa a frutificar, isso pode mudar uma nação inteira, pode transformar a realidade de toda uma nação, né? Porque esse é o poder que o Evangelho tem, né? O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 1,16, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Né? Então existe um poder na palavra, um poder de libertação, de transformação, né? E assim, é isso que tem ardido, né, no meu coração. Eu vou falar para o senhor aqui, até para encerrar. Nós tivemos um evento missionário lá em São Mateus e teve um momento que nós fomos levar sopa, né, para uma comunidade. Né? O pastor Renan sempre faz isso, né, uma vez por semana.
Então, eu fiquei assim impactado, pastor, com a miséria das pessoas. As pessoas formando fila para poder pegar sopa naquelas vasilhas imundas, sabe? Muitos ali estavam, era a única refeição que eles teriam no dia, sem entender aquilo que Cristo tem para elas. Eu sei do poder, pastor, que a palavra tem para resgatar essas pessoas da miséria. Entender aquilo que 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz, que ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Sabe, para que Filipenses capítulo 4, versículo 19 opere na vida das pessoas, para as pessoas entendam que existe uma plantação e uma colheita. Então, assim, para que as pessoas entendam que elas vão ser resgatadas daquela situação de pobreza, mas só com um único objetivo, serem generosos, começarem não só a ministrar na vida de outras pessoas, mas também começar a plantar na vida de outras pessoas. E eu vi aquelas pessoas, pastor, conversando com elas, ver literalmente que a miséria, a pobreza está aqui dentro, entendeu? As pessoas com pensamentos de miséria, e eu sei o poder que o Evangelho tem para poder mudar essa situação. Né? Amém, amém. É interessante que quando nós temos alguns poucos minutos, quando João Batista estava preso e ele titubeou ali, foi perguntar, procurou saber se Jesus realmente era o Messias esperado, né? E Jesus falou assim, vai lá e fala para ele, né? O que vocês estão vendo? Diga que cego está vendo, coxo está andando, surdo está ouvindo, mudo está falando, mas aos pobres não está sendo dado dinheiro. Aos pobres está sendo pregado o evangelho da salvação. O evangelho. Porque o evangelho, quando é pregado, a palavra gera prosperidade de dentro para fora. Para fora, isso aí. Essa que é a questão. Nós temos essa incumbência. Eu acho que o cerne, em síntese, o que a administração sua, dentre tantas coisas maravilhosas, mas de uma missões é onde a gente está agora. É hoje, é amanhã. Amém. E missões não são eles, somos nós. Amém, isso aí. Para agora, né? Porque, pastor, o chamado é para eles, sabe? É para aqueles que estão lá fora. A unção está sobre a vida da gente. Aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer é por causa deles. Né? Para eles, existe por causa deles, isso aí. Isso aí. Existe uma frase do Sr. Spock, eu não tenho tempo para contar a história no filme Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, que o Sr. Spock ele vai mexer no reator da nave lá, ele toma uma dose mortal de radiação, ele está prestes a morrer, e o Capitão Kirk chega para ele e fala, ô Spock, tu fez isso aí por causa de quê, cara? E ele fala assim, ô Capitão, isso aí é lógico, a necessidade de muitos supera a necessidade de poucos ou de um. Eita. A necessidade deles, pastor, supera as nossas necessidades, né? A necessidade de poucos, ou das minhas necessidades. Pastor, né? tá acabando, e ele falou isso tá nos últimos segundos da live, acredita? Eita glória, sucesso! Eita glória, bênção pura. Aqui, deixa eu te falar aqui, pastorzão, a gente vai marcar uma outra mais à frente. Eu quero registrar a presença do pastor Rosilon também, ele chegou por aí, não é? Tá Todos glória. vocês que tiveram presente aí, criem expectativa para o dia Verbo da Vida de Missões. Será um dia maravilhoso, né? Vamos celebrar muito, vai ser maravilhoso. Separe a sua generosa oferta para você ser participante. Por falar em oferta, quero mais uma vez citar que tem um PicPay do pastor Davi aí embaixo, @Davi, com D no final, .fule com Y, ok? No final, é importado. Pastor, nós temos 30 segundos. Eu quero lhe agradecer Miriam, agradecer a todos vocês que estiveram presentes na live. Bispo Guto, nós chamamos. Pastor Abraão, é só convidar que nós estamos aí, viu? É uma vez que ele falou algo aí. Pastor Davi, muito obrigado, viu? Que live maravilhosa. Eu que agradeço. Nossa, foi top demais. Amo vocês, viu? Sucesso total. E vamos participar, vamos gerar expectativa para o Dia Verbo da Vida de Missões, que já é um sucesso. A igreja vai estar linda no dia, queridos. E realmente separe uma oferta para poder estar contribuindo na vida dos missionários que têm realmente dedicado a vida deles para levar essa palavra e mudar a realidade das pessoas. Né? Já é um grande sucesso. Amo vocês. Pastor Vitor, foi uma honra.